Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClass. Uma boa tarde a todos. Iniciando mais uma live. Antes de começar, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal do FuteClass, seguir o nosso Instagram, onde a gente está ofertando muito conteúdo para vocês. Boa tarde a todos que vão entrando. Daqui a pouco a gente vai receber o Vinícius Vieira, especialista em autoridade no esporte, para falar um pouco de gestão de imagem e muito mais. Uma boa tarde a todos. Assim que ele entrar em contato aqui com a gente vai incluí-lo na chamada. Fala, Felipe, boa tarde. Gostaria de pedir a todos para se inscrever no canal do YouTube do FuteClass, seguir o nosso Instagram. Já colocando o Vinícius Vieira, especialista em autoridade no esporte, ao vivo com a gente aqui na página. Assim que ele fizer essa solicitação, a gente vai colocar ele ao vivo. Mandar uma mensagem para ele aqui, assim que ele colocar. Boa tarde a todos. Fala, Vinícius. Envia a solicitação aí para a gente bater um papo. Aí, agora sim. Cheguei, Fala, hein? meu amigo Vinícius. Se derrubar é pênalti. Estamos aí, estamos Se na área. derrubar é pênalti. Prazer te conhecer, falar com você. Obrigado por ter aceito o convite. Eu já venho acompanhando há mais tempo o seu trabalho nas redes sociais, como consultor de imagem, especialista em autoridade. Né? Você gosta do termo extraordinária Extraordinário. autoridade, né? Extraordinário essa É autoridade. Vou interessante, criar depois você muitas vai autoridades explicar. extraordinárias ainda. Obrigado, Caio, pelo teu convite. Você me procurou já há um tempo e eu falei, cara, que legal, que oportunidade incrível de falar aqui com a tua audiência, de falar com o pessoal do Foot Class. Então, desde já, meu, muito obrigado por esse espaço. Um prazer conhecê-lo, mesmo que virtualmente, mas a gente vai se conhecer pessoalmente, sem dúvida nenhuma ainda. Bacana, a gente tem vários eventos presenciais também, depois eu vou te enviar para você conhecer. A gente já tem um evento que chama Mesa Redonda, que já está na quinta edição. A gente ia ter um agora, mas por causa do Covid não teve, mas assim, a gente já tem vários projetos, depois eu vou te mandar, vai ser um prazer recebê-lo aqui em Belo Horizonte também Pô, que para as legal. nossas ações. Vamos lá, Legal. Vinícius, primeiro conta um pouquinho da sua história, né? Qual que é a sua formação? Você trabalhou com muito tempo como assessor de imprensa no Santos, conta um pouquinho dessa história pra gente, por favor. Essa história começou com futebol em 2008. Eu entrei em 2007 na faculdade de jornalismo. Em 2008 eu falei que eu iria trabalhar no Santos Futebol Clube como assessor de imprensa. E aí, por obra do destino, ao final de 2007... Não, em 2007, eu falei isso, no final de 2007, surgiu a oportunidade de fazer um teste, quando eu fazia estágio lá na faculdade, que é a Santa Cecília, fazer um teste para ser assessor de imprensa do Santos como estagiário. Eu passei no teste, e aí foi quando começou a minha trajetória de trabalhar no futebol. Eu nem imaginava o que seria assessoria de imprensa, nem imaginava o que seria trabalhar com futebol. Eu queria ser repórter esportivo, né? Entrei na faculdade de jornalismo esportivo para ser repórter, para trabalhar na ESPN. Meu sonho era ser o André Pirral ou o André que foi 2. E consegui ali, aprendi muito já na assessoria de imprensa do Santos. Lá eu fiquei até 2016, tive duas saídas, uma em 2010 e uma rápida em 2014, ao final da faculdade, e outra no momento que fui desligado do clube. Isso acontece muito no futebol, galera, não, nem tudo são flores. Mas onde eu aprendi tudo sobre futebol, ou a maioria das coisas que eu poderia aprender, né? A gente não aprende tudo, mas aprende muito que eu aprendi.
E aprendi sobre assessor de imprensa, pensamento do atleta, gestão de clube, como funcionam os bastidores, como que é uma viagem, como que uma concentração, como é estar ao lado de autoridades e pessoas relevantes do futebol. Porque eu vi, cara, cheguei no Santos em 2008, eu estava entrevistando o Neymar com 15 para 16 anos. Eu pagaria, acho que hoje, uns 15, 20 mil reais para achar esse vídeo que eu entrevisto ele com 15, 16 anos. E depois, pô, trabalhei vi Gabigol com 12 anos de idade no Santos. Aí fui trabalhar com outros caras, pô, como Robinho, Falcão, Marta, Cristiane. Vi essa turma toda crescendo. Foi aí que eu aprendi muito a trabalhar com a autoridade. Trabalhar como que eles pensam, quais são as estratégias que deram certo e que deram errado. E aí depois do Santos, em 2016, eu tinha vontade muito de empreender. Surgiu uma oportunidade de acompanhar o Gabigol na ida dele a Milão. E eu acompanhei a apresentação dele, fiz todos os bastidores da apresentação dele, de prepará-lo para a história do clube, parte de investimento, de localização, de como se relacionar com os dirigentes, de como se conectar com os primeiros ali companheiros, primeiros membros de comissão técnica. Então foi uma experiência incrível de poder estar ao lado dele, entrar no CT da Inter de Milão, entrar no headquarter da Pirelli, estar ao lado dos maiores nomes de um clube como a Inter de Milão. E ali aprendi muito, muito, muito. E aí, em seguida, no retorno ao Brasil, depois de 30 dias, eu comecei a traçar os projetos com ele, mas também tinha um tempo vago para pensar e estudar empreendedorismo, que foi aí que eu... Fala, Guido, tudo bem? Foi aí que eu comecei a investir nisso. E desde então, começou a se iniciar a V2MM, que é uma empresa especializada em gestão de imagem do atleta, em cuidar dessa autoridade, em construir e ter os cuidados. E hoje já são quase 30 atletas, e desde os 10 anos até os 32, que é o Marcelo Moreno, aí de Minas Gerais, é o mais velho do time, com um trabalho especializado em gestão de imagem, que eu vou explicar mais como é que funciona ao longo da live. Então, de uma maneira resumida, essa é a minha trajetória, e que eu falo com muita felicidade, que tem muita coisa, muitas histórias vividas, e ainda muita coisa para eu levar para o mercado e aprender com todo mundo no mercado esportivo. Bacana, Vinícius. E essa live depois a gente tem subido elas para o YouTube, para quem não pôde acompanhar no Legal. momento, né? Para depois poder pegar esse conteúdo, e depois a gente vai fazer alguns recortes também com as principais respostas suas, para a gente realmente poder transmitir esse conteúdo sobre imagem, que é muito importante. Agora vamos lá, Vinícius, eu preparei algumas perguntas para você. A gente tem um grupo de estudos aqui também do FootClass, um grupo de pessoas que tem algumas perguntas que separaram. A Daniela do Prado, ela fez inclusive um trabalho, acho que o TCC dela foi sobre esse assunto. Como que você trabalha para melhorar a postura do atleta em entrevista jornalística, né? Os atletas, às vezes, têm uma baixa escolarização, ele não tem um bom vocabulário, a gente vê isso com muita frequência e não consegue extrair uma boa entrevista. Eu mesmo entrevistei alguns atletas aqui nessas lives, e eu fui entrevistar o Matheus Donelli, que é goleiro do Corinthians, foi campeão do mundo sub-17. Então, assim, eu já sabia que as respostas deles iam ser mais curtas, né? Então, assim, ao contrário de entrevistar um treinador, que às vezes fala muito, um atleta fala mais curto, então eu sabia que eu tinha que montar mais perguntas. Como que você trabalha esse vocabulário desses atletas? Legal, boa pergunta, Caio. Acho que a questão do vocabulário em si, a gente sabe que tem uma defasagem educacional, socioeducacional, bem grande, né? Tanto da educação que ele teve, tanto da cultura que ele teve, tanto do ambiente que ele vive também, que não permite ele ter esse intelecto ou um raciocínio ou a formação e compreensão do mundo de uma maneira mais qualificada. O que se torna aí necessário o trabalho de imagem, o trabalho de alguém para construir. Muitos atletas acabam entendendo isso como investimento, entendem isso às vezes como algo desnecessário, porque eles precisam só performar dentro de campo. E como que eu faço para corrigir isso? A parte de conteúdo, ele vai aprendendo no dia a dia, com os erros dele, fato. Não dá para eu chegar no cara e mandar ele ler um baita de um livro ou ensinar o português para ele do zero, que ele não vai querer e não vai ter esse tempo. Não, seria uma grande utopia. Então ele aprende muito na necessidade, na dor. Quando ele vai para uma entrevista, quando ele vê que ele errou, quando ele começa a se desqualificar, ele vai procurar ajuda. E a ajuda pode ser através de um profissional de gestão de imagem, pode ser da leitura de livros, pode ser do ambiente com pessoas que falem melhor, que se expressem melhor. Isso acontece. Então, geralmente, quando o atleta sai do Brasil e vai para uma Europa, parece que liga uma chavinha que ele aprende a falar bem.
Mas é porque ele está no ambiente melhor, ele está aprendendo uma outra língua, faz ele estudar, faz ele raciocinar e ter uma capacidade de interpretação maior. Então, O jogo é mais complexo. Perfeito. Então, você já tem um ponto aí de conteúdo, quando tem essa mudança e exigência diferente no atleta. Só que não é só isso, tá? Não é só o conteúdo, a forma como você fala, como você se expressa, não errar o português ou não falar errado. Tem a forma como você coloca a sua imagem, como você se posiciona em público, que é aí a linguagem não verbal. A linguagem não verbal, aí é onde eu treino mesmo com o atleta. Pode ser um atleta de 10 anos, pode ser um atleta de 30 anos, porque às vezes ele tem conteúdo, mas ele não consegue se expressar, ou porque ele tem uma movimentação errada, uma preparação errada do corpo, ou porque ele não consegue simplesmente ver que ele pode sorrir, ou simplesmente ele pode olhar melhor para um repórter e estar numa posição, numa tranquilidade melhor para falar. Eu peguei um caso de um atleta que trabalha comigo até hoje, que é o Douglas, que ele tinha uma dificuldade em falar em público, mesmo ele tinha um grande conteúdo, já tendo jogado na Europa. Ele suava dando entrevistas, ele começava a ficar com a boca seca. Isso por causa de uma situação de pressão, de muitas pessoas olhando ele naquele momento e ele não conseguir interpretar aquilo e posicionar o corpo dele. Em 2 exercícios, 2 treinos que a gente fez, 1 hora cada um, em 2 dias, ele foi ser apresentado na Chapecoense. Depois de 15 dias do nosso último treinamento, ele nunca mais teve problema de suor, de boca seca, e o cara pegou uma autoestima para falar, que se tornou até capitão e líder da Chape por 3 temporadas. Então a comunicação muda muito a vida das pessoas, muda a vida do atleta, e sem dúvida nenhuma capacita ele de uma forma muito maior para o mercado que ele está se exigindo. Então tem essas 2 formas de preparação, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Eu digo que a linguagem não verbal, ela é... Digo não, né? Os estudos mostram que 65% das pessoas são impactadas, principalmente no primeiro contato, com a linguagem não verbal. Então, a forma como eles se expressam sem ser com as palavras é onde deixa eles mais tranquilos e preparados para evoluir depois do conteúdo que sai da boca deles. Aí isso é treino. Legal. Legal, Vinícius. E agora, quais são as peculiaridades, especificidades para você trabalhar um atleta que ainda está na base? Hoje a gente vê que desde cedo é importante criar essa autoridade nele, porque a partir do Sub-15 já tem jogos transmitidos, eles já têm patrocinadores de marcas esportivas famosas. Hoje já tem atleta com 10 anos, né, ganhando patrocínios altos, né? E às vezes deve ser difícil para a cabeça dele, né? Claro que ele também tem que ter um apoio de um psicólogo, mas também um assessor de imprensa para saber ele se posicionar talvez nas redes sociais, sem ser muito exibicionista. Como que você trabalha essas peculiaridades do jogador de base, que às vezes ainda não tem a maturidade para lidar com a fama, com a exposição da imagem? Eu costumo dizer que o meu trabalho, antes, por muito tempo, achei que o meu trabalho era de marketing, né? De marketing pessoal, de vender-se. Mas hoje eu digo que meu trabalho é educacional. Então, eu preciso pegar o atleta e lapidá-lo, pegar as características dele, ele, a família, os empresários, e pegar a principal linguagem genuína do atleta. Por exemplo, se for de um atleta de 10 anos, é uma criança. Ele tem que se comunicar como uma criança. Então, ele tem que brincar. Ele tem que interagir com o patrocínio dele como se fosse algo de um sonho, de o que ele tem de ser um grande jogador profissional que tem um patrocínio. Eu tenho esse exemplo aqui, né, na V2MM, que é a agência que eu comando, que tem o Davi, que tem 11 anos, Davi Caro, Nogueira Caro, ele tem 11 anos e é patrocinado pela Puma. Há 2 anos ele assinou esse contrato e foi o contrato mais jovem de um atleta até então a assinar um contrato de patrocínio esportivo. E o menino leva na brincadeira. Tem que ser lúdico, não adianta você colocá-lo para o choque. E a hora que você vê que o menino tá meio que se achando muito, aí você tem que segurar a onda e falar assim, pai, mãe, vamos segurar a onda, que o menino tá aparecendo demais e ele tá tendo uma performance pior. Isso tá prejudicando a carreira dele. O Rodrigo, que é o Raio, né, que tá no Real Madrid, ele teve isso no momento, com uns 11 anos. Ele começou a aparecer muito bem. Que legal. Ele estava no Santos nessa época, mas eu não trabalhava diretamente, mas eu estava um profissional e eu sabia dessas informações. Ele começou a aparecer muito bem e a performance dele começou a cair e o comportamento dele não foi tão aprovado. Ele estava tendo brigas com os companheiros, estava com uma postura diferente em relação ao meio, por ele já ter um patrocínio da Nike. E aí, o que aconteceu? Freou-se as entrevistas com ele, tirou-se ele do time em alguns momentos para explicar, fazer um trabalho educacional. E hoje, o menino cresceu com uma educação incrível, extremamente focado, acho que ele é acima do tempo dele nesse foco, conseguiu ter resultados muito rápidos e expressivos. Então, tem isso de uma maneira muito forte, a exposição gera isso, e é um processo de aprendizado do atleta. Falando no caso do Rodrigo,
quando ele subiu para o profissional do Santos, eu trabalho já há 3 anos com o Yuri Alberto, que é atacante que subiu junto com ele. O Yuri Alberto, à época, subiu com mais moral midiática que o Rodrigo, por ser o artilheiro da base, por ter acabado de ser campeão de um sul-americano, sub-17, depois ter participado da campanha do sul-americano, do Mundial sub-17, que o Brasil foi terceiro colocado, ainda no primeiro ano dele da categoria. Então ele subiu com muito mais moral. E aí daqui a pouco ele viu o Rodrigo despontar. Ele sentiu isso, então ele teve que se retrair, ele foi amadurecer, ele foi ver como que era a pressão, como que ele poderia se colocar na mídia. Depois de muito tempo que ele foi entender que ele falar na mídia, se expressar, vai trazer ainda mais reconhecimento para ele. Então é um jogo bem educacional. Tem vários exemplos de futebol, e principalmente na base, que pode mudar o jogo de muita gente. Bacana, muito legal. A gente teve com o Jair Ventura, que acho Legal. que você trabalhava no Santos ainda quando ele foi Não treinador, trabalhei né? com o Jair. Não, já tinha saído? Já tinha saído. Eu conheci o Jair só em reuniões, assim, 2 vezes que eu fui. Ainda quando ele não era treinador. Ah, bacana, porque ele fez um relato bem Uma vez parecido com o Gabigol. sobre o Rodrigo, achei muito legal. Foi parecido? Foi parecido. Tá bom, só que eu não falei besteira aqui, pô. Então vamos lá, Vinícius. E o treinador, né? A gente está falando de treinador e uma discussão que eu tenho tido com alguns profissionais que a gente entrevistou, inclusive da imprensa também, que às vezes é um ambiente conflituoso, né? Entre treinador e imprensa. Às vezes a imprensa não faz perguntas tão boas, tão positivas, prefere optar mais pela polêmica e até um projeto que a gente tem aqui no FootClass, que a gente vai começar a cobrir os jogos, mas com perguntas mais acadêmicas, mais táticas, interessadas no jogo, Legal. e não necessariamente nas Sim. polêmicas. E aí eu queria saber de você, assim, como que a gente pode lidar. Eu tenho algumas frases que eu extraí de alguns livros, e é claro que está falando de Europa, mas é uma realidade que a gente também pode trazer. Por exemplo, o Alex Ferguson fala que a mídia se transformou num monstro, né? Que ela só está interesse em saber o resultado do treinador, porque se ele for mandado embora é mais notícia para ela. Outros treinadores falam que o imprensa é como uma competição de dança, que os jornalistas ficam no salão dando um tapinha no ombro do treinador para ele poder sair da competição. Como que você, assessor de imprensa, pode auxiliar um treinador a trabalhar a imprensa de forma de liderança, né? Porque ela é o meio de comunicar com o torcedor. Como melhorar essa relação entre ambos? É muito difícil essa relação, delicada, pelas duas partes. Uma pela mídia, que está vou colocar num flow, vou usar a palavra flow, mas num fluxo que você falou de polêmica. Eles gostam. Isso incomoda. E o treinador, que está no mesmo flow e no fluxo há muitos anos, se defendendo. Quando ganha, tá às mil maravilhas. É uma relação que, quando ganha, tá todo mundo próximo. Quando tá perdendo, é muito distante. Qual é a minha opinião? O treinador ser mais estratégico. Ser mais inteligente nesse sentido. Eu acho que eles absorvem muita informação da mídia. Tem informações relevantes e tem informações que são direcionadas. Tem cunho de maldade, sim. Como tem profissionais bons, tem profissionais ruins. Fato. E eu vi muito isso nos bastidores do Santos. Eu vi os treinadores sentindo isso. Perdia, crítica, se afundava e mostrava toda essa energia para o time. É lógico que é uma derrota complicada. Mas há outras formas dele se expressar, há outras formas dele se relacionar. Ele não precisa estar toda hora se expondo na mídia. Ele não precisa toda hora estar se estressando. E a hora que ele for a uma coletiva, a uma entrevista, ele tem que ter uma capacidade mental muito forte para ele ter um diferencial. Já visto o nosso treinador Tite da seleção. Ele teve excelentes resultados. Mas, midiaticamente, eu não conheço nenhum treinador brasileiro que bate ele. Não conheço. Não bate. O cara tem uma inteligência para dar entrevista, para compenetrar, para trazer entusiasmo aos próprios repórteres e depois a quem assiste, única. Ele sabe usar o lado dele. Então, ele treinou isso. Isso é treino. E uma questão que eu acho que o treinador ainda falta é entender que já tem um outro público consumindo ele, que é o público na rede social. Eu conheço ainda poucos treinadores que têm uma conta no Instagram, um canal no YouTube. No canal no YouTube não conheço nenhum. Eu posso até estar sendo leviano. Tem ex-treinadores, né? Luxemburgo, Leverkusen. Quer dizer, Luxemburgo ainda é treinador, mas tem alguns outros treinadores. É outra linguagem, né?
pelo que eu não É, acompanhei, mas é uma linguagem mais falando de outros tipos de conteúdo que não tática, a expressão de futebol, acho que é mais resenha, né? Um estilo resenha do Luxemburgo, não O é? do Luxemburgo já tem mais tática. Tá, o do Luxemburgo eu não conheço, tá? Então eu não posso dar minha opinião. Mas eu tô falando de Instagram. Eu não conheço treinador que tá aqui falando Sim. do lifestyle dele, falando o que ele tá treinando. Mesmo que ele tome uma enxurrada de comentários negativos, ele entender que aquilo é uma audiência e que ele pode ter um outro tipo de produto para a empresa dele. Falta. O treinador tem gestão de crise a cada derrota. Então pode ser a cada 3 dias ou a cada semana. Mas ainda falta um pouco de inteligência emocional para eles se comunicarem nesse sentido. É difícil? Para um caramba. É difícil para um caramba. Ninguém gosta de ser criticado toda hora. Depois da próxima derrota, o time não joga bem, você sabe que tá rolando coisas no futebol que são perigosas. Mas chegou a hora também do treinador virar um pouco o jogo e ele saber o poder que ele tem de se expressar e na hora que ele tem que se expressar. Então ele pode chegar e falar assim, cara, se eu vou dar coletiva, ele pode fazer isso. Eu vou dar coletiva pós-jogo. Como é que tá ruim, cara? Ah, eu vou dar coletiva antes do jogo e pós-jogo. A resposta foi ruim? Desculpa, eu não vou responder. Pô, obrigado, mas eu não concordo. E próxima. Quando o sangue subir, se você for pro choque, você ficar se prendendo muitas notícias, você vai cair a sua performance porque você está perdendo foco. Isso acontece. Isso acontece. Já vi acontecer várias vezes. E muita gente critica, eu queria saber a tua opinião, porque as entrevistas pós-jogo é um momento que ele está com a cabeça muito quente, né? Tem alguns Tá? treinadores que já propuseram isso, de ser depois, talvez no dia seguinte. Você acha que influencia realmente? Faz parte do show dele, Caio. Eu acho que não tem que sair. O futebol é um evento. E a coletiva de imprensa pós-jogo é um evento. A zona mista é um evento. As pessoas querem ouvir. Então, ele é um profissional que tem uma remuneração, principalmente falando de cara de Série A, extremamente É, fora da muito curva na alto. sociedade. Ele tem que se preparar. Ele tem que se preparar. E muitos não estão preparados. Muitos acabam chegando, têm um desempenho técnico muito bom, mas não estão preparados para atender a mídia. Ou, a hora que tem um choque, uma mudança de um clube para um clube muito grande, sentem um choque, depois que vão correr atrás disso. Mas eu falei, não é um trabalho de segurança, não é um trabalho de marketing, é um trabalho educacional. A hora, ainda, agora isso está começando, principalmente com as redes sociais, esse momento de quarentena, que está todo mundo tendo que criar o próprio conteúdo, está se tornando um trabalho educacional. Pô, o que eu posso fazer de conteúdo? O que é legal comunicar no público? O que eles querem ouvir? Isso é legal. Mas quando está no dia a dia, lá no offline, é um trabalho mais de Hum. proteção, de segurança, de marketing, do que educacional. E é aí que eu acho que mora o erro que tem que mudar. É a hora de aproveitar essa quarentena e falar assim, cara, eu posso criar meu próprio conteúdo, eu tenho minha audiência, meus resultados vão chamar a galera para ver o que eu posso fazer de bom. É isso. Interessante. Agora, Vinícius, quando você participa de um staff, hoje você é assessor de imprensa de diversos atletas, né? E claro que os atletas de ponta, ele tem outras pessoas no staff ao redor dele. Vai ter, às vezes, um psicólogo pessoal, vai ter um nutricionista pessoal, vai ter, obviamente, o agente dele, vai ter o advogado. Sim, ele tem uma série de pessoas que o rodeiam. Qual a importância de você, assessor de imprensa, também ter um trabalho integrado com esse profissional? Porque às vezes uma medida sua pode impactar, talvez de forma indireta no outro, por exemplo, um erro de exposição de mídia, ele vai ficar psicologicamente abatido, aí eventual situação que aconteceu no treino, ou eventual situação de contrato, como que é essa comunicação sua entre todos os outros membros do staff? Ela existe, ela é importante que ela seja integrada, como é que funciona? Hoje ela vai ser feita. Assim, hoje eu não trabalho mais assessor de imprensa puramente, tá, Caio? Eu falo de gestão de imagem Uhum. porque não tem como você atender um atleta e não cuidar da rede social dele. Não tem como você cuidar dos relacionamentos dele de relações públicas. Não tem como você pensar nele sem ser em marketing. Então, isso a gente acaba tendo que entregar tudo para ele. E o maior relacionamento de staff é família e empresário. Jogador um pouco mais velho, empresário. Jogador mais novo, família. Eu tenho um público muito forte de jogador mais novo. Então tem muito família com empresário junto. Não entre outros meios, tá? Raramente vai entrar um preparador físico, a gente pode fazer uma matéria junto. Psicólogo ainda não, ainda acho que o psicólogo está atuando muito pouco nesse mercado. O coach está chegando melhor, mas porque sabe se vender melhor.
Mas o trabalho que a gente tem integrado é justamente com o empresário para negociações, exposição, família para como está a performance do jogador, do atleta, do menino, e raramente com outro tipo de profissional. Mas eu vejo isso como extremamente positivo, tá? Esse cara tem, principalmente nessa quarentena, saíram matérias de atletas meus fazendo treinamento físico com o personal deles. Beleza, tem que ter uma conexão boa que vai funcionar. Mas saber também como impactar é importantíssimo. Às vezes uma pauta que você faça prejudica todos os envolvidos. Isso acontece, isso acontece. Como pode prejudicar você falar também de um cara que está fazendo um treinamento especial, um preparador físico fala um monte de besteira e prejudique junto aos profissionais do clube. Isso já aconteceu também várias vezes. Já vi isso acontecer muito. Então, é um local de extremo cuidado. Extremo cuidado. Mas meu contato hoje, vamos falar puramente do assessor de imprensa, é mais com o próprio empresário. E se for um atleta mais novo, empresário de família. Dá um alô pro Juan aí, zagueirão, Legal. seleção. Abraço, Juan. Inclusive, Depois hora marcar uma sobre tática aqui com a gente também. inclusive eu convoquei o Juan outro dia para fazer uma live com o Douglas, que foi o atleta com quem eu falei que é extremamente fã dele. Então, eu falei até com o Rafa pra gente fazer. Eu vejo a hora de acontecer esse dia. O Douglas vai chorar na live quando fizer essa live. É bacana. O Olá, ô Felipe mandou uma Vinícius, outra coisa. pergunta aí, Caio. Felipe, Deixa eu ver, acho que foi o Gustavo, né? Eu lembra tinha do, anotado aqui para fazer. Lembra dos repórteres que você perguntou, de críticas ao treinador? Esse era um que na ESPN adorava uma pergunta difícil. Felipe Camargo, mas era um cara que ela começava com tipo, bem nos caras assim, ó. Aí falou como que ela trabalha a relação com o staff do Neymar na época do Santos. Vai lá, responde aí. Não era fácil. Era tudo muito novo. E quando tinha o Neymar era uma instituição à parte no Santos. E foi bem difícil esse tipo de trabalho, porque eram profissionais do Santos, mas trabalhavam para o Neymar. Sinceramente, eu acho que funcionou só depois que ele saiu. Que a gente tinha que pedir para os próprios profissionais do Santos para ter o Neymar participando de situações de entrevista ou situações comerciais no clube. E gerava um monte de conflito. Então, bem complicado. Não era fácil, não. Depois foi se ajustando, mas é porque também era algo muito novo. Então, é um conflito normal. Legal, o Russell tá aí, o Tidilodo tá aí. Boa, boa. Turma boa também, legal pra caramba. Tem uma outra O seu, pergunta do Gustavo o seu aqui, assessor de eu vou imprensa deixar do ela pro final. Corinthians. O seu assessor de imprensa do Corinthians. Ah, que bacana. Legal. Bom, desculpa, cara, Prazer. interrompi sua live. Já comecei a responder. Desculpa. Nada, sem problema. Tá aí o Léo Barbosa, diretor de competições da FMF aqui também. Tem uma turma Legal. bacana nos assistindo. Pai, é tudo forte, hein? Ô, Vinícius, deixa eu te falar, tem uma outra pergunta do Gustavo aqui sobre gestão de crise, eu vou deixar ela um pouco mais para frente, porque tem um outro assunto que Essa eu eu gostaria gosto, de hein? tocar com você e que tem uma relação. Mas antes de perguntar isso, uma discussão que eu tenho tido bastante também com atletas experientes, com treinadores, os atletas da geração de anos 2000 para frente, eles ultimamente têm se espelhado muito em questões fúteis dos atletas profissionais que são os ídolos dele, né? A gente teve aqui com o Léo, zagueiro do Cruzeiro, ele falou, poxa, os meninos hoje de 16, 15 anos, eles olham pra gente no carrão, na corrente de ouro, a tatuagem, o corte de cabelo. Não pode o Neymar mudar o corte de cabelo, que um tanto já muda. Cara, não precisa nem ser o Léo, é só o Neymar. Só o Neymar. Não, isso ele É só o falando dos Neymar. outros atletas. É só o Neymar. E, assim, e outro dia eu fui também num jogo, numa categoria sub-10 do Cruzeiro aqui, e eventualmente um coleguinha foi conversar com outro, ele botou a mão na boca pra falar. Ou seja, o jogo nem estava sendo televisionado, ele nem devia saber que era leitura labial. Ele deve ter feito isso porque ele viu o ídolo dele fazendo na televisão e falou, vou fazer isso também para conversar com o meu colega, né? Mó A estilo, né? pergunta que eu te faço, como que a gente constrói essa autoridade para o Legal. atleta profissional influenciar em situações mais construtivas, né? Por exemplo, eu ia citar o Léo porque o Léo ele tem uma exposição o Marcelo Moreno também fez isso agora com projetos sociais, com diversas ações. Então, Gosto, assim, é, como que a gente vai é fazer isso. para os atletas jovens se espelharem nisso e não em questões que não vão ser tão positivas, não para a construção deles como a corrente de ouro, o cabelo, a tatuagem? Não tem outro mistério a não ser colocar na cabeça do dito cujo do jogador de futebol que, meu amigo, você é uma bandeira para uma cacetada de crianças, cara. Tá todo mundo te vendo, criança, adolescente, pai, mãe. Cara, ou você mostra um negócio muito legal, seu, autêntico, mas que tenha uma responsabilidade social pela bandeira que você é, ou você não presta para estar no lugar que você tá. Não presta. Por exemplo,
Neymar no começo da carreira do Santos. Quem não gostava de ter um cabelinho lá moicano, uma gola para cima, meia lá em cima? Tudo isso virou marca que ele criou. Esparadrapos aqui nas mãos, tudo era marca do Neymar. Quantas crianças não andavam com a gola assim para cima? Aquele respire Ronaldo, melhor que ele começou a um usar. respire melhor que ele começou. Isso virou propaganda depois para ele. Isso virou propaganda. Ronaldo, quando raspou o cabelo, estilo Cascão na Copa. Isso é muito marketing. Mas isso é uma responsabilidade genuína e muito legal. Quando o Gabigol vem aqui, comemora o gol assim com o Muki, olha as crianças fazendo com o cabelinho pintado. Isso é legal, isso é muito bom. Então, eles entenderem que isso influencia. E se eles são bandeiras, eles precisam ter atitudes de ídolos, atitudes congruentes com o que eles falam ou com o posto que eles estão ocupando. Agora, você está influenciando mais jovens com trocar de cabelo toda hora, não tenho responsabilidade, autorresponsabilidade com o horário, com as minhas entregas de entrevista, com as minhas conexões, com os meus eventos. Não estou preocupado com a sociedade quando eu não me preocupo com uma causa social, como uma doação, ou como doar a minha imagem para uma doação. Aí o atleta começa a mostrar para os outros que, cara, chega aqui, faz teu contrato, meu amigo, e venha ser feliz milionário comigo. Vamos roubar. Não vamos ter nenhum compromisso com a sociedade. E isto acontece em mais de 50% da cabeça de jogadores de futebol. Eu vou retirar os 50% porque eu não tenho esse número, tá? Então eu acabei que eu acho que não posso... Mas assim, na grande maioria que eu posso ver, que eu já vi, que eu trabalhei, acontece. Então eu não vou usar os 50% porque seria levando da minha parte que eu não tenho isso datado. Mas dos jogadores com Documentado, quem né? eu trabalhei ao longo da minha vida, esse compromisso é muito baixo. Por quê? Por uma questão educacional, cara. O senhor jogador de futebol, na maioria das vezes, ele saiu de uma situação que ele sempre foi muito dependente de alguém, ou ele sempre teve uma escassez muito grande. Então, ele sempre teve essa síndrome de que, pô, eu sou um sofredor da vida. E a hora que o jogo muda, ele continua com a mesma mentalidade, que ele precisa receber, que ele é um sofredor da vida, que não tá fácil, que ele só precisa aparecer na hora que ele quer, ou na hora que ele lembra que ele precisa ajudar as pessoas mais próximas ali que ficaram para trás. Mas a responsabilidade dele mudou. Por uma questão que a gente começou a conversar aqui, educacional, socioeducacional. E é extremamente delicado esse tema. É extremamente delicado. Eu imagino que isso vai mudar um dia. Eu trabalho por isso. Para formar ídolos, não formar jogadores de futebol. Interessante. E agora, Vinícius, ainda dentro desse lado social, a gente sabe que muitos atletas fazem projetos sociais, mas eles não gostam de exibir, né? Alguns com medo de parecer demagogia, ou um certo exibicionismo, alguns atletas o fazem, né? Mas prefere não deixar isso tão público. Como que você, profissional da comunicação, nessa construção de autoridade, consegue encontrar a linha tênue disso, entre não ser muito exibicionista e também postar e mostrar uma imagem interessante? Como é que está o meio termo disso? Parece uma síndrome do vira-lata, né? O cara não... ele não ajudou ninguém. Ele não ajudou ninguém. Quando ele ajuda, ele não quer mostrar porque ele acha que ele vai se exibir para os outros. Dentro dos pilares que eu coloco de autoridade, tem um segundo pilar que eu falo que é a autorresponsabilidade. Então, é a sua disciplina e a tua responsabilidade com o meio que você tá. Cara, se você tem essa autorresponsabilidade em ter uma bandeira de entregar uma referência às pessoas, por que você vai esconder uma linda ação que você está fazendo? Qual é o problema de você mostrar isso? Aí tem o outro pilar que eu falo que é o terceiro, o ambiente. Sabe por que eles escondem? Porque os outros jogadores do meio vão falar assim, mas ele tá querendo aparecer, mais que eu. Isso acontece. Aí vai falar, a torcida, não tá jogando nada, mas tá querendo aparecer e fazer média. Aí vai entrando essas objeções na cabeça do cara, conselhos construtivos de quem nunca construiu nada, e ele acha que é a maior máxima, a maior verdade, que ele não precisa mostrar uma ação social. Então, o que eu posso falar? Não tem meio termo. Pra mim, Vinícius, eu falo pro cara, mostre. Você não quer mostrar? Por que você não quer mostrar? Porque eu não quero me aparecer com isso. Tá bom. Opção sua. Você é uma referência. Você tem aí mais de 100 mil seguidores. Tem essa conta verificada no Instagram. Você tem a mídia a seu favor. Por que você não vai mostrar uma ação? Você prefere mostrar no seu Instagram você fazendo uma festa na sua casa, tomando uma cerveja, ouvindo uma música, que também não é proibido nos momentos de folga. Não estou falando que não, mas você prefere isso?
prefere ficar mostrando a marca de roupas de outras pessoas, é melhor mostrar uma ação que você criou, que você teve o trabalho de sair da sua casa, de comprar as coisas, de juntar uma galera do teu tempo e fazer isso lindo e impactar a vida de muitas pessoas. Cara, como você impacta uma vida de uma pessoa? Se você faz uma matéria na mídia, leva um outro companheiro e joga nas redes sociais e amplifica esse tipo de entrega, não é bonito? Então, eu, sinceramente, eu sou totalmente contrário e cada vez mais que eu vou entregando, eu falo mais para os atletas. Não é esse o caminho. Não é legal. Faz, mostra. Legal, Vinícius. E agora na visão do clube, né? Eu gosto de citar muito essa frase do treinador Arsène Wenger, que é lendário do Arsenal, e ele costumava falar para os seus jogadores que eles têm uma oportunidade única na vida de influenciar positivamente a sociedade. Você falou sobre a visão de você orientando um atleta, mas agora do ponto de vista do clube, entidade prática desportiva, falta melhor ele trabalhar coletivamente isso com o seu grupo de jogadores, ou seja, de cumprir um papel social nesse sentido de imagem? Ou você acha que os clubes brasileiros estão fazendo isso bem? Como que você faz esse comparativo com a Europa? Você acha que a Europa trabalha melhor esse lado? Conta pra gente, por favor. Eu não tenho propriedade de falar dos clubes brasileiros, mas eu posso falar em clube que por exemplo, o Santos que eu trabalhei. E alguns profissionais de outros clubes com quem eu trabalhei também, e sei das histórias, sei como são os bastidores. Não tem essa organização. Por quê? Porque é uma questão política, tá? Então, muda os profissionais do clube a cada 1, 2 anos. Não dá para você criar uma rotina de uma cartilha que eduque o jogador. Eu já vi no Santos ser criado umas 3 cartilhas para o jogador profissional. Ela foi criada no outro dia, ela foi guardada em todas as gavetas e não serviu de nada. Então, é uma educação que está lá de baixo, que ela precisa ser a longo prazo, que precisa ser educacional, como eu falei. Então, é criar o papel de responsabilidade dele a partir da imagem que eles criaram. Não vejo esse trabalho nos clubes, sinceramente, não vejo, por uma questão política, pela troca política. A Europa está mais preparada? Tá, por causa do ambiente europeu. Isso é mais exigido, isso é mais cobrado. O atleta que vai lá para fazer o oba-oba, ele volta rapidinho. Senão ele, a não ser que ele se ambiente com isso e entregue. Que é o que acontece com grande parte. Que vai, entrega, aprende na marra e se dá bem. Então, ainda falta muito nos clubes um trabalho educacional, um trabalho de entrega psicológica, mental, de comunicação nessa questão. É muito dia a dia, pera, resultado, jogo, vai. Não tem isso, não existe. Então, é deficitária a formação do homem nesse sentido, tá, Caio? Infelizmente, ainda é um processo que ocorre. E eu acho difícil mudar no longo prazo. Eu acho que os atletas que quiserem evoluir vão ter que procurar esse tipo de serviço como um investimento para a marca pessoal deles. Interessante. E agora, ainda pegando essa pauta de clube que você falou que é muito imediatismo, a dimensão política às vezes troca muito rapidamente os profissionais ali de comunicação e isso impede um planejamento a longo prazo. Pegando agora a pergunta do Gustavo Ferreira que ele fez sobre gestão de crise, você acha que esse mesmo raciocínio de todo o imediatismo, da falta de planejamento, implica também nessa questão da gestão de crise, do clube prever algumas situações que podem vir a acontecer e já preparar um plano de comunicação para aquilo? Acho que assim, Caio, a crise acontece muito pela falta de cuidado, né? Tirando, por exemplo, eu já te peguei crise tipo o Santos perder de 8-0 do Barcelona. É uma baita crise de imagem, de marca, de paixão, que os caras queriam entrar no... A gente quase apanhou na entrada do hotel, no elevador. Foi bem pesado esse dia. Acho que foi a maior crise. Essa é a do Aranha, do racismo, foram as maiores crises que eu trabalhei na minha carreira. Uhum. E eu acho que a crise é falta de cuidado. Por exemplo, quando um jogador vai e posta uma foto na balada ou causa um acidente embriagado, é uma crise. E é uma falta de cuidado que ele é uma autoridade, que ele tem um telhado de vidro cada vez maior por estar num clube grande e que qualquer erro dele vai ser publicado e vai contar contra a imagem dele. Falta de cuidado. Quando vem um profissional e fala uma grande besteira e coloca contra o treinador numa coletiva de imprensa, é falta de cuidado, por exemplo, do jogador que falou besteira em saber o que ele vai falar, em se preparar. Não ser um jogador tendencioso ou não ser um jogador que acha que falar em público alguma coisa negativa vai ajudar para ele chamar mais atenção. Já vi jogador cobrar salário na coletiva
e falar que queria sair, jogando totalmente contra o clube. No curto prazo deu certo, saiu do clube, assinou um outro contrato, mas no longo prazo perdeu o valor de mercado, porque os clubes não querem trabalhar com um jogador assim. Então é falta de cuidado, de todas as partes. A crise é uma falta de cuidado. E aí, para remediar a crise, é entender que faltou cuidado e entender que precisamos assumir um erro. Quando tem o senhor Ronaldinho Gaúcho que não tomou cuidado com os documentos ao entrar no Paraguai, que se foi essa situação, que é o que é contado, ele vem e fala: eu errei, não tomei cuidado, peço desculpas, estou arranhando a imagem minha e do povo brasileiro de um dos maiores ídolos. Aí ele começa a ter empatia do público de que, cara, nosso maior ídolo, grande ídolo, também erra. E aí você começa a gerenciar uma crise através da verdade. Não colocando mais por debaixo dos panos, como o cara não tá nem aí, fica lá no hotel, não se comunica com ninguém, não fala com ninguém, deixa os advogados dele cuidar, e ele não aprende nada com isso, não tem uma capacidade de raciocínio, de empatia, de envolvimento com o público com um tema desse. Então, entende como é totalmente educacional o negócio? E ele é bem minucioso em todos os pontos, cara. É assim que você trabalha a crise, é assim que você trabalha os cuidados de comunicação e de autoridade de um atleta. Bacana. Isso, você fala muito da questão do pilar do feedback acerca da construção de autoridade, né? Qual que é a melhor forma de você... quais são os indicadores para você... tem como você quantificar em números, não só em questão de seguidores, fazer uma análise mesmo em números desse feedback, quantificar ele, como é que você analisa esse retorno, talvez uma construção de imagem que agregue mais patrocinadores pessoais para o atleta, esse é um indicador, quais são os principais aí? Os principais indicadores, falando no ambiente de rede social, são as métricas de crescimento de audiência, engajamento de comentários, se é um comentário qualitativo ou quantitativo. Você pode ter um bom post com uma boa quantidade de respostas ou pode ser com respostas positivas. Então, uma ação social vai ter menos respostas positivas, menos respostas, mas as respostas vão ser mais positivas, mais bonitas nesse sentido. Então, é qualitativo. Mas as melhores formas são essas, de engajamento de rede, seguidores e também da forma de interação. Também eu coloco muito o efeito associativo aos atletas, o network dele e com quem ele se relaciona no tipo de entrega dele. Então, se é um atleta que tem um bom relacionamento com pessoas de outros meios, pessoas que são expoentes do futebol, do esporte, da mídia, isso também qualifica essa pessoa, essa autoridade a crescer, porque mais pessoas querem se aproximar dela e as marcas também vão se aproximar. Se você falar, perguntar para mim, tem números que isso se coloca, que você tem? Não tem. Tem gente que vai para uma parte mais analítica, que vai poder fazer, entregar isso melhor que eu, entender análise de redes sociais, tudo mais, engajamento. Tem sites que vão fazer isso. Mas, se você me perguntar o que os patrocinadores querem, eles vão querer saber do teu engajamento, o que você vai ter de entrega, se você tem esse compromisso de entrega, e o relacionamento das pessoas que você pode conectar a sua marca nisso. Então, você vai num evento muito legal com a marca da pessoa, que você tem esse acesso, você vai ter um valor muito maior de mercado. Se seu post dá um engajamento melhor, vai ter muito mais valor de mercado. É assim que funciona essa situação do patrocinador, é assim que a gente faz esse tipo de entrega. Ainda é um mercado que está se conhecendo, porque o jogador ainda entrega pouco, né? Tem pouca consistência de postagem, quando ganha a roupa do patrocinador faz uma postagem sempre igual, às vezes não tem noção de qualificar o seu valor de produto, seu preço, ou como ele pode entregar através da imagem mesmo, do efeito que ele tem de impacto para a marca, de pessoas que ele pode se conectar, de ações que ele pode criar. Isso ainda é muito, muito pequeno. Muito, 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 muito. O atleta, na hora que ele pensar como empresa e como empreendedor, ele tem um poder muito grande na mão. Mas agora, Vinícius, o seu papel também como trabalhando nessa construção de imagem em conjunto com o intermediário, o agente dele é fundamental, né? Porque quando ele vai negociar um contrato de renovação com material esportivo, quando ele vai ser escalado até para o
para o clube, por exemplo, optar mais pela escolha dele, por exemplo, para aparecer em eventuais reportagens que o clube faz ali com a TV do clube, a TV Santos, vamos supor, uma aparição com patrocinador, isso num contrato não só de renovação de fornecimento esportivo, também na hora que for negociar o contrato de imagem com o clube. Então esse papel junto seu ao intermediário é fundamental também, né? Total. Teoricamente, o trabalho de gestão de imagem, com o resultado do empresário, é valorizar o melhor produto que ele tem, que é o próprio atleta. Então, se eu trabalho com qualificação do produto dele, ele vai ter um valor maior de mercado. Se você tem um atleta que não sabe se comportar bem, que performa bem, e um outro atleta que performa um pouquinho menos, mas se comporta melhor e aparece melhor na mídia, com certeza esse que performa um pouquinho melhor, ele vai ter um valor de mercado maior para ser vendido lá fora. Se tem um cara que gera muito problema, ele cria preconceito. Ele pode até conseguir boas negociações. Ele não é vendido. Eu já visto... Posso dar um exemplo de seleção olímpica? Gabriel Jesus, bem vendido ao Manchester City. Gabigol, bem vendido ao Inter de Milão. E o Luan não conseguiu. Postura dentro e fora de campo. E o Luan talvez fosse o melhor jogador, mais preparado ali dos três no pós-Olimpíadas. Talvez ser mais velho tenha um valor de mercado até menor, mas para jogar numa grande liga, sim. Não foi. Então não é só o talento. Você tem que ter esse cuidado, esse trabalho também fora de campo. E isso funciona pra caramba. E o empresário investir nisso, só vai ter retorno, é investimento, não é gasto. Só vai ter retorno no negócio dele, que é com o atleta. Se o atleta quiser ter essa entrega, com certeza. Interessante, Vinícius. Agora a gente já partindo para a reta final aí, quero pedir todo mundo para poder te seguir. Tá, já estamos batendo quase 50 minutos. Pedir a galera, todo mundo, para seguir aí o Vinícius para aprender, porque eu sempre falo, Vinícius, porque a construção de autoridade não é só para o atleta de futebol, né? Para quem vai seguir o direito esportivo, um jornalismo esportivo, para quem vai seguir qualquer dimensão do futebol como profissional, é importante aprender a se posicionar nas redes sociais, aprender a se posicionar perante o público. Então, assim, você dá várias dicas, tem vários conteúdos que é importante o pessoal acompanhar. Agora, Vinícius, para a gente finalizar, aí caminhando no final, não poderia deixar de tocar nesse assunto do Covid. Queria a tua opinião sobre os impactos na questão da comunicação, as tendências dela. A gente está vendo que as empresas de telecomunicação, as redes sociais tecnologicamente estão evoluindo aí 10 anos em 3 meses praticamente. Todo mundo se virando também para entregar via as redes sociais os produtos de ativação com as marcas dos patrocinadores, seja atletas, seja clubes. Queria a tua opinião, se a gente vai ter uma nova ordem mundial aí na questão de comunicação também pós-Covid, se vai revolucionar muito nesse aspecto. Eu vou falar muito da minha área, que é trabalhar diretamente com um profissional de esporte, com um atleta. O que eu sempre falei para os jogadores: meu camarada, crie o seu próprio conteúdo. Mas eu não sei criar conteúdo. Tudo é conteúdo. Então, a forma como você vai ao treino, como você recebe uma chuteira do seu patrocinador, os companheiros que você se conecta, a sua alimentação, o seu treino extra, o seu livro que você lê, o seu videogame, tudo isso faz parte de um ambiente, de um universo que, além de ser uma entrega, pode relacionar marcas com você. E aí você fala assim, mas o que tem a ver isso com o Covid? Por quê? A partir do momento que você sai daquele negócio de mostrar imagem de jogo, mostrar foto, mostrar vídeo, todo mundo já sabe, você vai para casa, ambiente de casa. Estou falando já mais do jogador, do atleta, tá? Nesse sentido. E aí o atleta, ele começa a falar assim, cara, não tem nenhum conteúdo para fazer, vou fazer o quê? Aí começa a mostrar o treino dele em casa. Ele começa a mostrar a alimentação dele. Ele começa a mostrar ele brincando, começa a jogar videogame. Então, a comunicação, ela vai mudar nesse sentido. A gente vai criar cada vez mais conteúdo, ter criatividade e consistência para criar cada vez mais conteúdo. Que é aí que o profissional de esporte, o atleta, ele fala assim, cara, peraí, antes eu precisava da mídia para me mostrar. Hoje eu pego meu celular aqui, a gente está criando conteúdo, e eu tenho algum conteúdo que eu falo com muita facilidade, o que eu faço com muita facilidade. Por que não eu posso mostrar isso? E aí vem a resposta da audiência. Cara, isso tá legal, isso foi bom, cresce a audiência, feedback, você cria outro tipo de produto, você enxerga que sua empresa, sua marca é forte, você pode ganhar dinheiro aqui, além do seu contrato de patrocínio, com ferramentas, com encontro, com vendas, com várias coisas diferentes. Você se conecta com gente muito mais rápido e fácil. É aí que mora a mudança na comunicação. Vai se pensar muito mais
antes de gastar tempo e deslocamento para ir aos locais, para uma entrevista, para uma cobertura, do que você poder fazer aqui, tendo a mesma entrega, que o que as pessoas não querem mais é aquela qualidade. Lógico, tem que ter uma luz legal, tem que ter um som bom para entender o que eu estou falando, não adianta eu estar aqui todo granulado com a luz apagada. Mas se o seu atleta tem uma entrega mínima, se o profissional de esporte tem uma entrega mínima rápida, com conteúdo com qualidade, e com embasamento, e que impacte a vida das pessoas, por que não vai mudar? E aí isso já vai ser a prova para as pessoas que é possível. E antes muita gente ainda não entendia isso. Tá aí a grande mudança que eu enxergo na capacidade. Agora eu falo totalmente, como eu sempre falei, ela é educacional. Mostrar para as pessoas que sim, é possível. Na dificuldade a gente consegue reverter esse jogo e já colocar isso em prática, do que só eu ficar falando aqui vários anos que isso teria que acontecer. E aí veio uma pandemia para mostrar que sim, é possível. Não que eu seja do futuro, mas porque eu sabia que isso ia ser necessário para diminuir custos, para diminuir gasto de tempo e para ter cada vez um retorno e uma resposta exponencial e escalável, que é o que o atleta consegue através de um produto entregue para várias pessoas dentro da casa dele, por exemplo. Ou que um profissional consegue entregar, como a gente está entregando aqui para várias pessoas ao mesmo tempo. Interessante, Vinícius. Me lembrei de uma última pergunta aqui antes da gente finalizar. Pedir o pessoal para também já inscrever no canal nosso lá, que depois essa live vai subir para lá. É o seguinte, Vinícius, eu vejo que muitos atletas, principalmente dessa geração mais nova, eles têm uma rede social oficial deles e às vezes por uma necessidade de desopilar um pouco, de criar um ambiente com alguns amigos mais próximos, eles criam o tal do PVD, né? Você já viu isso, né? Você deve ter alguns clientes que têm o oficial e o PVD e que, assim, eles são extremamente criteriosos para quem eles vão aceitar lá, porque eles postam, às vezes, coisa errada, às vezes postam... Eu tenho alguns atletas que já me confiaram isso, assim, eles realmente postam coisas fortes, assim, e tal. Como que você, profissional, você orienta, eles não criam o PVD, cria, mas toma cuidado. Tem algum tipo de orientação que você passa sobre isso? Porque eles realmente postam, às vezes postam bebendo, às vezes postam, porque é um ambiente que só ele pode postar, que ninguém pode ver. Então, assim, qual que é a sua orientação? Confia nos teus amigos. Você quer mostrar isso, você quer correr esse risco, confia nos teus amigos, é a tua imagem. Se ali vazar, tem alguém ali que você não pode confiar. Mas eu indico sim, eu prefiro indicar isso. Cara, você quer mostrar, você gosta, isso é legal pra você? Te faz bem, te ajuda a te estimular de alguma maneira, melhorar a tua autoestima, se conectar as pessoas, por isso, por uma coisa um pouquinho que não dá pra gente impactar o público de uma forma negativa. Lógico que a gente tem que ser congruente nas nossas ações, mas cara, a gente tem alguns momentos que precisa extravasar, é tudo mais normal, é normal. Faz o fechado. Só tome cuidado com quem vai ver. Que ali também é um risco da ruína. Se você tiver muito grande, alguém passar aquela imagem para outra pessoa, o risco é seu. É bem perigoso. Mas eu sei que tem pra caramba. Mas eu prefiro que ele faça isso do que na conta dele profissional, que não que ela seja perfeita, não seja humana, mas ela tem uma responsabilidade grande. Você está no grupo de amigos ali, é como se fosse um grupo fechado. Só que ele usa a plataforma, uma ferramenta de forma diferente. Bacana. Quero te agradecer, Vinícius. Muito obrigado mais uma vez por ter cedido esse tempo. Você é um dos poucos que a gente fez essa pauta mais de comunicação. A gente entrevistou também o Francis Melo, que também trabalha um pouco nessa área, mas mais de intermediação de atleta, mas ele também tem um pouco desse lado de comunicação forte. Francis Melo como comunicação. Entrevistamos o Marcel Caprete, você conhece ele? Fox Marcel Sports? Caprete? Conheço. Fizemos uma pauta com ele. Então tá bom, então. Obrigado, Vini. Estamos indo bem bacana aqui também. Foi uma honra contar com você, que é mais um profissional de comunicação que a gente conseguiu trazer aqui. Foi um conteúdo muito legal. Lembrando, pessoal, para inscrever no canal lá do YouTube, que a gente vai subir essa live para lá daqui a pouco. Obrigado, Vinícius. Recado, Caio? Claro, fica à vontade. Eu sei que hoje tem jornada extraordinária, né? Exatamente. Turma, o Caio até perguntou, você está fazendo muito conteúdo, muita gente da sua audiência não conhece. Às 18h05 hoje, eu estou fazendo uma jornada, que ela está na 7ª aula, são 10 aulas, que é a jornada de construção da autoridade extraordinária. São todos os passos para a construção de uma autoridade. Hoje a gente vai falar sobre mídia esportiva, um assunto que a gente falou bastante aqui hoje. Eu vou receber às 18h05 o Fernando Fernandes, lendário Fernando Fernandes, que, trabalhou em SBT, Record, Band, coberturas de Copa do Mundo. O cara tem um acesso à seleção brasileira incrível. E a gente vai contar muito sobre as histórias dele, como é que funciona a mídia para amplificar a imagem, tanto do profissional do esporte como do atleta. E ele sabe disso de uma forma de cabo a rabo, porque são muitos anos de experiência. Então é isso. Está convidado, @Vinicius Vieira, 18h05. Quem quiser me seguir está muito convidado. Vai ser um prazer. Pode mandar mensagem no direct e estarei ao vivo a partir das 18h05. Obrigado, viu, Caio? Espero você lá também, viu?
Pode deixar. Inclusive, eu vou recomendar que a gente tem o nosso grupo de estudos aqui, porque Legal. o pessoal, apesar de quarentena, às vezes muita gente tem home office, que tem advogados, tem pessoal de outras áreas e tal. Então, acabando aqui, eu já vou pegar o link lá da Jornada Extraordinária e vou mandar aqui pro pessoal assistir, porque realmente é um conteúdo muito bom. Show de bola, tá muito legal mesmo. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Foi um prazer falar com todos vocês. Vou mandar um abraço pro John, pro Vitor Zanella, que estiver aqui, o Pirani também. Muito legal vocês estarem aqui comigo nessa live. Obrigado, Caio. Até mais, 8h05. Tamo junto. Depois a gente se fala mais. Grande abraço, Vinícius. Tchau, Tchau, um tchau. abraço, até mais.